Olá a todos e todas que nos acompanham aqui na nossa sala de debates, mais uma sala de debates da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. E a gente tem aqui a grata satisfação, a minha alegria pessoal de receber esse que é uma referência acadêmica para todos nós, Eduardo Val, doutor em Direito, formado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, um dos maiores especialistas em América Latina, Argentina, relações internacionais, constitucionais e tudo que nos permite aqui trazer a título de reflexão. Eduardo, queria te agradecer enormemente a tua disponibilidade de estar conosco aqui nesses próximos 30 minutos, debatendo Argentina, né? E aí já passaria a palavra para você, Eduardo, te perguntando que desafios e perspectivas nós temos em relação a esse governo Javier Milei. Bom dia, Carlos. Foi um prazer estar com você novamente. Agradeço também a intervenção da Karina, que gestionou corretamente minha participação. Te parabenizo pelo espaço. Me parece super importante que a comissão discuta temas up-to-date, ou seja, temas que estão em evidência, temas que estão no momento em questionamento no mundo inteiro. Temos um momento em que o conflito global se desenvolve em vários espaços, então é importante essas discussões. E a proposta de hoje é muito próxima, né? Eu nasci em Buenos Aires, já tenho mais anos de Brasil que da Argentina, mas ainda sou muito próximo da Argentina e estudo, como você colocou, é um dos objetos de estudo da Argentina, na medida que forma parte do direito comparado, forma parte do Mercosul, forma parte da América Latina, forma parte do sistema interamericano de direitos humanos, e todos esses aspectos, todos esses objetos são temas de minha investigação. Então, vamos lá, você coloca perspectivas e desafios. Desafios são muitos, né? Primeiro desafio é falar sobre um tema de um governo que não tem uma semana, né? Foi escolhido, hoje é o quinto dia útil, o sexto, não, quinto dia útil, né? Do governo Javier Milei, e foram as eleições bastante divulgadas no Brasil, né? Nós temos uma tradição no Brasil de só prestar atenção à campanha dos Estados Unidos, com as primárias dos Estados Unidos, e por primeira vez, pelo menos nos últimos 35 anos que eu acompanho a realidade da mídia brasileira em relação a outros cenários, eu observo um acompanhamento quase que diário da realidade argentina. Isso se deve muito à figura polêmica do presidente Javier Milei. Então, você me pergunta sobre as perspectivas. Bom, primeiro temos que entender um pouquinho como chega o Javier Milei a esse triunfo, que não necessariamente surpreende. Ou seja, nós temos um histórico de uma democracia que se recupera em finais do século XX, depois de uma ditadura militar muito forte na Argentina, com uma série de situações que inclui o terrorismo de Estado por parte dos governos das ditaduras civil e militar, porque isso deve ser dito, nunca uma ditadura unicamente militar, sempre tem toda uma série de estruturas de apoio, de convocatória, etc. e tal, e vem uma recuperação democrática mais ou menos no mesmo tempo do que eu denomino, né, a política pendular na América Latina, em que oscilamos de espaços democráticos a espaços autoritários, marcados por essa presença ditatorial. E o governo Alfonsín recupera, temos uma recuperação rápida, e temos uma reforma constitucional em 1994, que de alguma forma se pensava que consolida o regime democrático na Argentina. Mas igual que a maioria dos regimes democráticos na América Latina, surge um problema muito sério. Diversos autores americanos, por exemplo, mas também europeus, têm se questionado, né, sobre a possibilidade de sobrevida de democracias que vão perdendo a simpatia, vão perdendo a credibilidade em função de algumas promessas constitucionais
que não são realmente cumpridas. Basicamente, as promessas constitucionais inseridas no que nós denominamos os direitos fundamentais, né? E, sobretudo, para as grandes maiorias. Esse não é um fenômeno só argentino, é um fenômeno de toda a América Latina. Sociedades que esperam das democracias uma série de respostas. Eu me lembro que o discurso do Raul Alfonsín era um discurso, ele era um orador fantástico, e ele dizia que com democracia também se alimenta, também se tem moradia, também se tem saúde, etc. E, tal. E enumerava como a democracia podia ser efetiva em termos de direitos fundamentais para as grandes maiorias, historicamente e cronicamente marginalizadas. Isso não se cumpre na Argentina, ou seja, nós temos uma continuidade democrática, uma alternância ideológica muito interessante. Há um movimento super tradicional, que é o movimento peronista, né? E eu chamo de movimento e não de partido, porque isso é uma lógica que às vezes no Brasil se desconhece. O peronismo significou historicamente uma mudança tão radical que ele reúne setores de esquerda, de direita, de centro, ele reúne toda uma diversidade social na Argentina e se afasta do modelo político, de partido político tradicional. E, em função disso, uma figura mítica, que é a figura do general Perón, que parte para um exílio, resultado de um golpe militar bastante trágico na época, e na década de 70 ele volta, e nós temos sempre o peronismo nas entrelinhas da sociedade argentina, sempre presente. Mas também tivemos experiências liberais. Eu diria que às vezes fica muito difícil especificar até onde chega a experiência militar liberal, até onde chega a experiência neoliberal, né? O governo Macri, o governo Maurício Macri, foi um exemplo disto. Nenhuma dessas opções políticas conseguiu satisfazer a contento a sociedade argentina. E algumas mazelas da sociedade argentina, dentro da ordem econômica, são muito presentes. Por exemplo, o desemprego crônico de caráter estrutural, por exemplo, uma decadência do modelo econômico argentino que fracassou na sua tentativa de ficar num nível de desenvolvimento industrial interessante, como já estava em 1958, um argentino economista brilhante, o Raul Previs, propõe no relatório final da CEPAL, em 1958, que é o caminho da integração como um caminho para superar os problemas crônicos da América Latina e, basicamente, a partir da industrialização e substituição de produtos. Isto a Argentina não consegue realizá-lo. Se a gente faz uma comparação com o Brasil, a capacidade industrial da Argentina hoje está muito distante do que em alguma vez, alguma ocasião foi. Então, estamos basicamente em uma profunda dependência dos mercados de commodities, né? Dos mercados de commodities primários de caráter global, sobretudo centrados na área de cereais, que é uma área tradicional da Argentina. E isso nos coloca numa situação de extrema fragilidade perante as alternâncias do mercado internacional, né? E de eventos internacionais, como pode ser a guerra agora entre a Rússia e a Ucrânia, antes do que isso, a pandemia, que também afetou profundamente a economia argentina, e antes do que isso, desde 2008, né, a crise global da subprime, que a partir dos Estados Unidos vai contagiar a economia mundial. Então, existe um desgaste das democracias e um desgaste da democracia argentina. Existe uma erosão, eu diria, dessa democracia e perda de credibilidade, sobretudo no espaço dos setores jovens, que não vivenciaram de perto as mazelas que parecem muito diluídas no tempo, que foram resultado também de governos ditatoriais, né? E as pessoas esqueceram que aqueles governos também tiveram corrupção, também tiveram problemas econômicos, também tiveram problemas de direitos fundamentais, e que não existia, obviamente, a liberdade, né? Mas o movimento Milei, eu chamo de movimento Milei, porque ele é uma pessoa sem partido, ou seja, existe uma denominação que é outsider, ele não pertence a nenhum partido tradicional, ele cria seu próprio partido há 2 anos e meio, ninguém conhecia a figura do Javier Milei.
seu cargo, o único cargo que ele ocupou é o cargo de deputado nacional, e isso nas últimas eleições, ou seja, você observa que não tem passado político, mas ele consegue reunir um movimento nacional de diversos setores da sociedade, em todos os segmentos, ele ganha por uma quantidade expressiva de votos, e em todos os segmentos ele consegue adesão, notadamente no setor da juventude, que quer uma saída, seja ela qual for, porque todos os outros agentes políticos estão esgotados na sua capacidade de ofertar soluções que tenham credibilidade na sociedade. A sociedade argentina não está acreditando na política tradicional e procura uma saída, uma esperança num novo líder. E aí aparece o Javier Milei. E aparece com algumas características, eu te diria, de marketing político muito específico, uma fala muito direta, Carlos, uma fala que inclui uma linguagem coloquial que está muito longe do que é a linguagem política tradicional, etc. e tal, com palavras que parecem muito sinceras, no sentido de muito honestas para a sociedade. É como quando a gente aqui no Rio de Janeiro fala na lata, né? Fala as palavras na lata e diz exatamente o que o povo fala nas ruas, e com criando uma personagem absolutamente disruptiva. E essa ideia de disrupção o leva a essa candidatura. E durante essa campanha, ele manifestou uma série de ideias, uma série de condicionamentos que causaram no mundo inteiro uma grande comoção, e que são extremamente polêmicos. Então, as perspectivas ficam dentro de um espaço do que pode vir a acontecer. Desde que ele assumiu... Sim. Eduardo, eu te fiz uma pergunta larga demais, ampla demais. E aí eu vejo que você caminha de uma perspectiva externa para uma perspectiva interna, mas eu queria, explorando o teu conhecimento regional, e aí quando você coloca a questão pendular, que nós estamos vivendo, especialmente aqui na América do Sul ou na América Latina, né, com alternâncias de projetos de governos e projetos políticos, eu queria que você trouxesse, antes de nós entrarmos especificamente na Argentina e a responsabilidade dela em relação a esse resultado, qual é o impacto da eleição de Milei, né, para o momento pendular dos projetos mais democráticos, vamos dizer assim, que estavam retornando ou estão retornando depois de um momento em que houve vamos dizer, uma maioria de projetos muito forjados nessa perspectiva de Javier Milei. Então, qual é o impacto disso? Isso tem a capacidade de influenciar um retorno desses projetos? Olha, ele tem emitido algumas sinalizações de caráter bastante interessante. Sobretudo, somos uma comissão, você preside uma comissão de direito internacional, e eu me dirigia a isso. Previamente, algumas das suas declarações colocavam em ameaça alguns fóruns internacionais de caráter multilateral, por exemplo, o Mercosul, por exemplo, o Tratado de Paris, relacionado com o meio ambiente, câmbio climático, etc. e tal, no cenário internacional. Posicionamentos em relação ao tratado que vem sendo discutido há mais de 20 anos entre União Europeia e Mercosul. Ou seja, uma série de cenários internacionais em que, aparentemente, ele se colocava contrário ao que estava sendo construído nos governos anteriores em termos de uma abertura democrática da Argentina, incluindo o BRICS, por exemplo, que é outro tema complicado. A nova chanceler da Argentina é uma economista, Diana Montino, e ela tem, e nesse segmento nosso de direito das relações internacionais, direito internacional, ela tem se movimentado de uma forma extremamente interessante. É notório que durante toda a campanha houve declarações do Milei contrárias ao presidente Lula, em função também do que eu denomino fator Bolsonaro, ou seja, já desde a época do presidente Bolsonaro, nós tínhamos uma situação
de um confronto na mídia, digamos assim, com o presidente Alberto Fernandes, que era o presidente anterior. Eu falo de um confronto na mídia porque nós temos que entender que discurso político é dirigido a uma plateia de cidadãos que estão assistindo. Mas, na realidade, nós temos uma costura entre os dois países absolutamente umbilical em função da extrema dependência de nossas economias, e não só das nossas economias, mas também de projetos de integração muito sérios. Uma das primeiras medidas que toma o governo argentino é o encaminhamento antes da posse do presidente, de sua candidata a ministra das Relações Exteriores, o qual vai ser confirmado depois, a senhora Diana Mondino, numa viagem ao Brasil para entregar uma carta pessoal do presidente eleito ao presidente Lula. E nessa carta pessoal, Carlos, vem toda uma possibilidade de aproximação, tentar colocar novamente nos eixos da comunicação, nos eixos da cooperação, dois sócios preferenciais no espaço do Mercosul, mas também nos restantes espaços. Acho que essa carta é um elemento central, porque retoma um canal necessário de comunicação entre os países, e também simboliza um afastamento do que foi o discurso de campanha do que vai ser a realidade do governo Milei no exercício. Então, temos que separar discurso de campanha desta figura que acabo de explicar como se constrói, do que a realidade. Ato seguido, a chanceler vai declarar que a Argentina vai continuar no Mercosul e que quer um Mercosul mais efetivo, um Mercosul mais ativo, um Mercosul que saia de uma certa pasmaceira para começar a realizar uma série de elementos concretos. Isto é muito propício, isto é muito importante. Ou seja, ao contrário do que se falou durante muito tempo, o Mercosul continua sendo um elemento central na agenda da Argentina e na agenda do Brasil. Isto é importante porque aqui no Brasil nós tivemos um ministro da Economia, que foi o Paulo Guedes, que, quando arguído publicamente sobre o espaço para a economia brasileira no Mercosul, ele disse que não tinha nenhum espaço. Ou seja, é uma mudança importante. O governo Milei vai sim desenvolver o Mercosul. Indica, Carlos, e isto não é menor, a representante argentina para a COP, para a Conferência de Acompanhamento das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Câmbio Climático, a uma diplomata de carreira argentina, a qual foi a Meio Oriente para participar da COP e também prestou esclarecimentos a outros países, representantes de outros países, mas também ao grupo empresarial. Foi dada uma grande conferência explicando, e a Argentina vai cumprir com seus compromissos em relação ao Tratado de Paris, vai cumprir com seus compromissos, porque, desde uma perspectiva absolutamente pragmática, a Argentina também entende que uma economia verde, uma green economy, é absolutamente necessária para conseguir um desenvolvimento econômico que permita resolver a sua própria crise. Ou seja, o governo Milei está caminhando para um pragmatismo importante. O único tema que Assim pode concluir, perdão, Eduardo. queria Perdão. Pode... concluir na única incógnita que eu ainda não consigo decifrar, que é um posicionamento que aparentemente continuaria, que é não aceitar entrar no BRICS. O BRICS, e sobretudo pela influência do governo brasileiro, estaria admitindo a Argentina, e as declarações iniciais seria que a Argentina não entraria no BRICS, porque o BRICS seria um componente de caráter absolutamente ideológico. Só que o BRICS reúne a 40% da economia mundial. E a China? Exatamente. O líder é China, mas a Índia não é menor. A Índia disputa com a China hoje lideranças importantes. O crescimento da Índia até nos últimos 5 anos supera a China. Isso é pouco divulgado. O holofote está muito em cima da China. Então, um espaço extremamente importante, extremamente interessante do ponto de vista econômico, e, ao mesmo tempo que se faz essa declaração,
que parece que ainda estaria em vigor essa negativa a entrar no BRICS, o governo argentino acaba de pedir a renovação dos swaps, ou seja, dos empréstimos chineses, de curto prazo, que é o que precisa a economia argentina para ter oxigênio até conseguir renegociar um acordo com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. Então, Eduardo, essa é a minha incógnita. Como vai ficar a questão da Argentina no BRICS? Eu acho que a Argentina deve entrar no BRICS, é uma oportunidade de ouro que se consegue através do Brasil, porém, temos essa dúvida em relação a isso. Essa é a minha opinião em termos do direito internacional e de como a Argentina se posiciona no segmento internacional. e aí você traz então uma informação, né, de que, por exemplo, Javier Milei ele vai adotar uma postura mais pragmática e não vai seguir um modelo, né, de gestão baseado numa pauta de costumes como foi no governo Bolsonaro, né, que traz os mesmos elementos eleitorais enquanto perfil, enquanto projeto, mas que para Milei isso deu um clique, ou seja, ele vai deixando para trás e vai adotando uma postura mais pragmática numa perspectiva da agenda institucional do Estado argentino, né? E aí, como a gente colocou aqui, o BRICS representa todas essas questões e também, salvo engano, a China, que é o maior ponto de referência em termos de exportação para a Argentina, ou seja, como, né, permitir que a pauta ideológica se sobreponha a esse elemento. E aí, a minha pergunta, ainda no campo internacional, é se ele, Milei, né, tendo esse perfil de não representar propriamente um projeto político institucional de partidos, a história da Argentina, com todas as suas resistências, teria capacidade de liderar um movimento da direita na América Latina, no sentido de influenciar outros países. Você acha que ele traz esse peso político, mesmo sendo a Argentina? Eu te diria que a Argentina teve um decréscimo na sua posição de liderança na América do Sul. Ou seja, Tá. a Argentina hoje economicamente está em condições de muita fragilidade, o torna muito mais dependente dos mercados internacionais. Porém, temos algumas sinalizações de que a Argentina não abandona a ideia de ter um movimento, ou de, não diria de liderar, mas sim de pelo menos participar de um movimento que seja um ponto de equilíbrio, ou um contrabalanço com outro bloco de países. Eu diria que, por exemplo, eu te dou um exemplo. OCDE. A Argentina retoma as negociações para entrar na OCDE, OCDE sediada em Paris, OCDE que, por exemplo, o Brasil está, apesar que recebeu um convite já no governo Lula anterior, está um pouco no freezer com o tema OCDE, mas o OCDE tem toda uma perspectiva internacional que é muito mais coerente com o pensamento liberal do Milei, e eu acho que o Milei, a partir dessa pegada de entrar na OCDE, ele vai tentar de articular um certo grupo de países que apresenta uma alternativa política e ideológica diferenciada. Quais são esses países? Primeiro, temos que entender o cenário internacional. Nós temos duas eleições em breve. Uma é a eleição nos Estados Unidos. O governo Biden tem apresentado resultados econômicos nos últimos 3 trimestres excelentes, surpreendentes em termos econômicos. Se fôssemos estritamente pragmáticos em termos de economia, os Estados Unidos está indo muito bem. Porém, um desgaste muito grande da figura do próprio presidente Biden, porque ele é vítima eu te diria até de um certo etarismo, né? Em função da idade que ele tem, dúvidas sobre se ele teria condições de encarar um novo mandato, questões relativas a toda uma série de denúncias não provadas sobre corrupção, ou levaria a uma possibilidade de impeachment. Que está sendo discutido, ou seja, a eleição dos Estados Unidos com a possível volta do Donald Trump ou alguém próximo do Donald Trump
fortaleceria esta ideia de formar ou de articular um grupo alternativo, agora sim liderado pelos Estados Unidos. Mas nós temos a situação de Peru, nós temos a situação do Equador, que estariam dentro, orbitando dentro disto. Mas mais ainda me preocupa as eleições que vêm, que vão ter em 2 anos, né, que são as eleições chilenas, né? A gente esquece que o governo Boric já fez 1 ano, e o fracasso da Constituinte chilena de fazer uma Constituição que substituísse a Constituição denominada Constituição Pinochet, né? E o fracasso do Boric é o fracasso de uma nova alternativa de esquerda dentro do cenário latino-americano. Então, isso são 2 elementos que vão, eu acho que, colocar parâmetros ao Milei. Ou seja, ele tem o pragmatismo suficiente para ou avançar na formação de um bloco mais filiado a ideias liberais, neoliberais e conservadoras, por um lado, caso a eleição dos Estados Unidos seja favorável ao setor do Trump, ou ele vai oscilar num pragmatismo moderado, caso isto não se dê, a gente tenha o Partido Democrata com um novo candidato ou a reeleição do Biden em forma importante. Eu acho que vai se lidar com um certo pragmatismo, e um setor que vai contribuir a esse pragmatismo, Carlos, é que, como te disse, ele não tem uma estrutura de quadros políticos para a gestão da Argentina. Então, ele está utilizando quadros que são próprios de um partido político que fica para trás dentro desse desgaste, que é o partido liderado pelo Maurício Macri. De fato, ele leva a um ministério importante a outra candidata, né? A candidata Patrícia derrotada, Bullrich. que foi Patrícia Bullrich, mas ela vai integrar. E se você observa, o Banco Central da Argentina, que ele tinha prometido fechar, já não vai fechar. O Caputo, que é o novo presidente do banco, que já foi ministro na época do Macri, já anunciou que, enquanto ele seja presidente do Banco Central, não vai se fechar o Banco Central. A dolarização não vai existir, como foi prometida também. Então, quero te dizer, todos esses discursos de marketing político de campanha estão sendo agora diluídos, filtrados por uma realidade, que é a realidade da governança efetiva, com Claro. fatores. E eu acho que tem uma questão também de caráter simbólico que ele pode influenciar de maneira bastante significativa, que são as eleições do Uruguai, que acontece esse ano agora e que estão também muito acirradas numa tentativa da Frente Ampla de tomar novamente, né, a dianteira desse processo eleitoral, mas que ali consolida de alguma maneira um projeto de direita, né, dentro de um conceito civilizatório e que ele pode pegar emprestado e aí, inclusive, influenciar de uma maneira simbólica, caminhando em relação ao Peru e o Equador, e aí tentando construir uma nova, vamos dizer, onda pendular na América Latina. Aí a gente fica Eu nesse. trabalho muito essa ideia do pêndulo, e me parece muito interessante. Eu não mencionei o Uruguai porque o Uruguai tem um peso específico menor em função do tamanho da sua economia. Mas eu aportaria também nesse debate, Carlos, um outro elemento que não é um elemento menor do pragmatismo do Milei. Ele confirmou o embaixador Daniel Scioli como embaixador no Brasil. O Daniel Scioli foi candidato em outras eleições a presidente da República pelo movimento peronista, e numa das terminologias que o peronismo toma a cada eleição, isso muda, por isso não falo de um partido específico, mas o Daniel Scioli fez uma excelente embaixada no Brasil. Numa situação muito complicada, como já expliquei, numa situação de tensão muito forte entre o governo Bolsonaro e o governo Fernandes, Alberto Fernandes. O Daniel Scioli conseguiu se equilibrar dentro dessa situação, dando uma lição de como deve ser a diplomacia pragmática, a diplomacia de articulação. E observa que o Daniel Milei, apesar que o Scioli apoiou
a alternativa contrária, a alternativa massa, o confirma numa embaixada que é central para a Argentina, que é a embaixada do Brasil. A entrada que tem o Daniel Scioli nos círculos empresariais de São Paulo, fundamentalmente, mas também no eixo São Paulo, BH, Porto Alegre, é enorme. Então, queria colocar também na mesa esse lado, esse pragmatismo do Milei. Insisto, como você disse, vamos aguardar as eleições do Uruguai, vamos aguardar as eleições nos Estados Unidos, que eu acho que são as que vão marcar o eixo de como vai se mover Milei, sobretudo a partir de 2024, e a partir daí a gente vai ter uma perspectiva mais clara de como esse governo Milei vai se desenvolver. Sem esquecer, Carlos, que desde o ponto de vista interno, houvesse ganho o Sérgio Massa ou o próprio Milei, a situação argentina é terrível desde o ponto de vista econômico e social. Qualquer governo que ganhasse, tocou ganhar o Milei, é, enfrentaria situações extremamente complicadas. Mas queria também destacar uma outra questão. Se você observa toda a parte cerimonial que a gente assistiu em televisão, etc. e tal, é, poderia se esperar, a partir do marketing da motosserra, do marketing da agressividade, o gap da sociedade, que quebra a sociedade argentina, se aprofundasse mais. Até o momento, isso não tem acontecido. Passou-se uma semana e você tem uma tranquilidade social, apesar que os preços têm aumentado nos supermercados, temos uma remarcação permanente, hora a hora, praticamente. Esse problemão é um problemão que tem que ser resolvido. Nenhum governo consegue satisfazer 100% a todos os setores, já não digo da oposição, os setores aliados, né? Tem que atender a um público muito variado que o apoiou, e esse será outro fator importante. Quero dizer sinteticamente, dependendo de como ele consiga atender às expectativas locais, às expectativas nacionais, ele vai moderar suas ações no plano internacional e no plano ideológico. E essa moderação ou não moderação, isso também tem que ficar claro. Existe a possibilidade que, numa situação de uma complicação extrema, ele opte por uma retomada, digamos assim, do discurso de marketing político prévio, como uma forma de se fechar, como uma forma de ter mais coesão. Mas também existe a possibilidade de que ele vai se diluindo nesse posicionamento e vai se articulando com setores, sobretudo setores de exportação, como te falei antes, Carlos. A minha introdução hoje foi um pouco mais extensa, porque o setor do agro argentino é definitivo. Quando eu disse não temos mais indústria, e a União Industrial Argentina já fez advertências ao governo, mas o mais importante não é a União Industrial Argentina, é como se comporta o que eles denominam o campo, né? El campo. O campo são os setores associados ao agrobusiness que tiveram no governo anterior e nos governos K, né? No governo K da Cristina Kirchner e no governo Néstor Kirchner, um segmento, uma posição de oposição ao governo. Então, e aí entra também um segmento internacional muito importante que eu tentei colocar. O conflito, por exemplo, Rússia-Ucrânia, afeta o comércio internacional de cereais e, basicamente, de matérias-primas de alimentação. Então, como oscila esse mercado, pode significar que entre mais dinheiro na Argentina, resultado das suas exportações. A Argentina acaba o presidente do Banco Central emitiu uma medida interna que não foi muito destacada no Brasil e que é a duas posições. Por um lado, o reconhecimento de dívida de exportadores, esse é um lado, e outro lado, a manutenção de retenções o dinheiro produzido pelas exportações agrícolas. Ou seja, é uma de cal e uma de areia. E eu acho que a tônica do governo Milei. E pelo horário, e pelo menos da minha parte,
colocar o que eu pensava. Atenção, são 4 anos, Carlos, mas ninguém está pensando só nesses 4 anos. Isso é imediato, é emergente. Estamos agora falando em cima do emergente. Mas todo mundo passa, dado esse pêndulo, de tentar parar esse pêndulo. Então, eu acho que o Milei também está pensando, a partir que acaba de iniciar o governo, mas já está pensando em como pode dar continuidade, porque ele não consegue resolver tudo em 4 anos. Segundo, o apoio estratégico do grupo da Patrícia Bullrich e o Maurício Macri também estão pensando em lugar de ser os sócios importantes dessa coalição, daqui a 4 anos, eles passarem a retomar o governo. Protagonista. E a conta negativa, Carlos, ficaria no Milei e eles trariam uma nova renovação. E, por outro lado, os segmentos do peronismo que perdeu, os segmentos que perderam essa oportunidade eleitoral agora, também estão pensando em aproveitar os erros e fracassos do governo Milei para se relançar daqui a 4 anos. Ou seja, estamos trabalhando com 2 níveis temporais que a gente precisa ter nas nossas análises. O imediato, o emergente, mas a gente não pode deixar de observar que se trabalha com uma perspectiva a 4 anos dentro dessa complexidade que é a Argentina. Espero ter atendido, estou disposto a responder a alguma outra pergunta, se você quiser. Não, com certeza, eu acho que foi uma ótima abordagem, Eduardo, excelente. Queria agradecer muito a sua participação aqui nessa sala de debate com o tema Perspectivas e Desafios, né, para o novo presidente Javier Milei, e aí colocando todas essas questões, especialmente os elementos internacionais, na região especialmente. E essa lógica desses novos modelos de governança na sua relação com o multilateralismo, a questão do mundo e como ele faz essa governança. Então, muito obrigado, Eduardo Val, e até a próxima com um tema na nossa sala de debate de Direito Internacional. Obrigado, Carlos, e aguardem em breve a publicação da revisão do meu artigo sobre o novo multilateralismo latino-americano, que foi publicado tanto na Colômbia como aqui no Brasil, e terá uma nova versão que sai em 2024, colocando essas perspectivas para o ano que vem. Em breve estaremos aí com uma nova publicação. Faço questão de debater com você essa retomada, essa nova onda do novo multilateralismo latino-americano. Alguns spoilers já foram colocados aqui na fala de hoje, mas eu acho que vamos poder conversar bastante sobre isso em Já 2024. está, já está feito o convite. Entramos em recesso agora e em fevereiro já está marcado aqui o debate para discutir essa perspectiva do multilateralismo. Aquele abraço para todos, Um para você, abraço. Carlos, e para todos os membros da Comissão de Direito Internacional. Um abração. Muito Tchau, obrigado. tchau. Um abraço. Tchau, tchau.